Deus, aprendendo mais e mais, louvando e com o coração disposto a receber a palavra do Senhor. Estamos na quarta sessão paralela deste livro de Apocalipse. Ele tem 7 sessões paralelas que começam falando da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Pastor Rui, semana passada, falou Apocalipse capítulo 12 sobre o diabo perseguindo a igreja. E nós estaremos hoje falando sobre as duas bestas que são agentes de Satanás, né, na perseguição também contra a igreja de Cristo. Então vamos ler esse texto com o desejo de aprendermos mais e mais, porque Apocalipse mostra a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos, e que o Senhor continue nos fortalecendo na caminhada da vida cristã. Abra sua Bíblia com fé e esperança. Você que está aqui no templo e você que está em casa, que você possa acompanhar a leitura para a nossa edificação. Diz assim um texto sagrado: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666,
666. Vamos falar com Deus. Pai querido, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Ilumine a nossa mente para que possamos entendê-la, Senhor, e que a Tua palavra possa trazer guarida em nossos corações. Toca na nossa vida, toca na vida do Teu povo, Senhor. Toca na vida de cada um que veio aqui nesta noite, nesta quinta-feira, para aprender mais e mais da Tua palavra. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. No capítulo anterior, vimos que a mulher simboliza a igreja e que esse capítulo está baseado em Gênesis 3:15. O verso 15 do capítulo 3 de Gênesis diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E nós sabemos que o filho aqui é Cristo, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, porque Jesus é o coração da Bíblia. E Gênesis 3:15 é o primeiro evangelho, chamado o proto-evangelho. Ele é o Messias prometido. O dragão é o diabo, tentador, adversário do povo de Deus, perseguidor, sedutor e acusador. Ele não pode mais nos acusar diante do trono de Deus, porque ele foi expulso do céu. Jesus o derrotou, Jesus o venceu. Ele perseguiu Cristo desde o seu nascimento. Ele queria que Jesus morresse com 2 anos, por ordem de Herodes o Grande, mas Jesus não morreu fora do tempo, ele morreu no tempo exato. Ele veio para morrer por causa do seu povo, da sua igreja, mas no tempo exato. Jesus foi perseguido pelo diabo, foi tentado pelo diabo no deserto, mas Jesus o venceu com a palavra. E nós podemos ver, então, que Jesus o derrotou, porque ele expulsou o diabo, ele venceu o diabo na cruz. A morte de Jesus foi a nossa vitória, não a sua derrota. E para confirmar a obra que Cristo fez na cruz, ele o ressuscitou no terceiro dia, rompendo os grilhões da morte. E Cristo, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós como homem, e como Deus está em todo lugar, porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós podemos ver que a realidade divina extrapola a realidade humana. Jesus está em todo lugar, e Jesus está aqui nessa noite, porque ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Jesus é vitorioso, Jesus é aquele que pisou na cabeça da serpente. E por isso o texto diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E por isso a Bíblia diz: festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O céu está em festa, contudo, a terra e o mar estão gemendo. Ai, porque o diabo foi lançado à terra para tentar os homens. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo desceu até vós cheio de ódio, ira, cólera, sabendo que os seus dias estão contados e que para ele não há esperança. Não existe perdão para Satanás. Não existe redenção para o diabo. Ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo. O que está reservado para ele é o lago de fogo. Então, o final do Apocalipse 12 diz que o diabo se posiciona para convocar os seus ajudantes, os seus agentes, os seus colaboradores, os seus cooperadores, os seus instrumentos. Assim como Deus tem os seus instrumentos, os seus servos, os seus colaboradores, o diabo também tem os seus colaboradores. E o texto diz que eles executarão a sua vontade. O texto diz que se pôs em pé sobre a areia do mar. Dessa forma, o capítulo 13 de Apocalipse nos mostram os agentes, usados pelo diabo em seu ataque contra a igreja. Apocalipse, então, 3 nos mostra os agentes, usados pelo dragão em seu ataque contra a igreja. E são descritos aqui como 2 bestas. As bestas do Apocalipse. Apocalipse 13. A primeira é um monstro terrível. Ela surge do mar.
ela emerge do mar, e vai aparecendo primeiro os 10 chifres, 7 cabeças, e sobre as cabeças tem nomes de blasfêmias, nomes de injúria contra Deus, de blasfêmias contra Deus. E a segunda besta está disfarçada, surge da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então essa besta é mais perigosa, porque ela é dissimulada, parece, mas não é. E aqui nós podemos ver que a primeira besta representa o poder perseguidor de Satanás, operando em e através das nações deste mundo e seus governos, contra os governos, anticristãos. É o poder político anticristão, governos anticristãos, nações anticristãs. A segunda simboliza as religiões e as filosofias falsas deste mundo, que parece, mas não é. Surgem para enganar. Então as 2 bestas são instrumento do diabo para atacar a igreja. Vamos a isso? As 2 bestas são instrumentos do diabo para atacar a igreja. O que João viu? Ele viu uma besta emergindo do mar, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então nós podemos ver aqui que o primeiro agente do diabo é uma besta que emerge do mar. E essa besta com 10 chifres e 7 cabeças tem por base Daniel capítulo 7, versículos 2 até o 7. E nós podemos ver que a revelação do Apocalipse está baseada no Antigo Testamento. E aqui em Daniel 7, falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiu do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancados as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E aqui nós podemos ver então em Daniel 7, esses animais: leão, urso, leopardo e um animal terrível, espantoso, representam respectivamente 4 reinos, 4 impérios que não temiam a Deus. Por exemplo, a Babilônia que surgiu de 626 a.C. a 539 a.C., o reino Medo-Persa de 539 a 330, com Alexandre o Grande, o Império Grego em 330 a 63, e o Império Romano de 63 a.C. em diante, até que houve a queda do Império Romano em 576 da nossa era. Então nós podemos ver que esses reinos se levantaram. Os reinos humanos se levantam, mas todos cairão. Só o reino que permanece de pé é o reino de Deus. É por isso que Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino, venha o teu governo, porque o governo de Deus é um governo indestrutível. No entanto, em Apocalipse, João as combina em uma só besta para denotar
todos os poderes mundiais hostis a Cristo. Reinos que se levantam contra Cristo, contra a sua igreja. E aqui nós podemos ver, não representa apenas o poder de Roma no primeiro século. Nós podemos ver aqui o poder romano, naquele tempo de Paulo, por exemplo, tinha Nero, né? Aqui já estava Domiciano, na época de João, o apóstolo do amor, mas todos os poderes mundiais que oprimem o povo de Deus até a conclusão da história. De onde veio esta besta? Do mar. Vi emergir do mar uma besta. E o que isso significa? As águas do mar são multidões, ou seja, nações e os povos na sua turbulência político-social. Pastor, como é que o senhor sabe que vamos ver Apocalipse 17, versículo 15? O próprio texto de Apocalipse mostra isso, que o mar representa aqui as nações, representa os povos. E veja Apocalipse então, 17, 15, vamos ler? O que está escrito aí? Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Veja que a besta, ela tem origem terrena a partir da massa não regenerada da humanidade. Esta massa dominada pelo inimigo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E a besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. O que isso significa? Significa o poder opressivo da besta e o seu efeito no mundo inteiro. Símbolo de grande poder. Por exemplo, você chega perto de um boi que tem chifre, você tem medo, né? Que vai te dar uma chifrada mesmo, né? Vai te machucar. Vocês já viram uma briga de carneiro, com o chifre, eles são mais fortes. Isso mostra que poder, né? E também diademas, né? Grande sabedoria, grande autoridade. A besta tinha sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Isso aponta para um moto, um slogan, um credo que o governo tem adotado. Nos dias de João, os Césares eram reverenciados como Senhor e Deus, o que nenhum cristão podia confessar. Porque eles falavam assim, César é o Senhor. A igreja dizia, Cristo é o Senhor. Só Deus merece toda a adoração. Para o cristão, somente Jesus é Senhor e Deus. Não tem nenhum César que pode ser chamado de Senhor, não tem nenhum governante que tem que ser adorado, só Cristo pode ser adorado, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os governos humanos passam, mas o governo de Cristo é um governo eterno. Outros governos têm feito suas doutrinas anticristãs, conhecidas através de vários slogans. Por exemplo, durante a Revolução Francesa, o slogan era, nem Deus, nem mestre. Nós estamos vivendo hoje no secularismo. Não pode ler Bíblia na escola. Vocês viram lá em Taubaté, se não tiver engano, é uma cidade de São Paulo, que os professores têm que assinar um documento que não pode dizer nem Deus te abençoe para os alunos, porque o Estado é laico. Então pode dizer o capeta te carrega, então, né? Se não pode dizer Deus te abençoe, né? Então nós podemos perceber quantas pessoas se levantando contra a fé cristã. Não pode colocar um versículo na Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas pode fumar maconha, pode defender ideologia de gênero, pode defender a linguagem neutra, na escola que não tem nem na gramática. E aqui nós podemos perceber o que eles querem, riscar Deus da escola, da faculdade, da família e quem sabe até da igreja. E aí nós podemos perceber, meus queridos irmãos, e isso é considerado como blasfêmia, isso é insultar a Deus, isso é zombar de Deus. A blasfêmia equivale a ridicularizar tudo quanto é santo.
tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que agrada a Deus. Então João diz que blasfêmia equivale a difamar o nome de Deus, sua habitação e os que habitam no céu. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 13, verso 6. Vamos ler? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Nós vemos, por exemplo, um movimento feminista que diz que Deus não pode ser tratado como masculino, né? Vamos colocar um outro nome em Deus. Outros dizem que Jesus não pode ser chamado filho de Deus, tem que chamar a criança de Deus. É uma blasfêmia também contra Deus e a sua palavra. A besta que vi era semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão. Então o primeiro perfil aqui é do leopardo, notado por espreitar sua presa, sua assustadora rapidez em capturar sua presa e sua velocidade em desferir seu golpe mortal. O segundo quadro é o de um urso que com as suas poderosas garras é capaz de dilacerar suas vítimas. E o terceiro, a boca de leão, simboliza crueldade quando mata e devora os animais selvagens. E os três perfis aqui dessas bestas são uma descrição de força, rapidez e selvageria. Isso demonstra a selvageria, crueldade, desumanidade desses governantes anticristãos na sua perseguição contra a igreja. Por exemplo, Pedro foi crucificado, e ele dizia: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu, crucifica-me de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, cortaram a sua cabeça. Outros foram presos sem o devido processo legal, lançado numa cela, como João ficou aqui na ilha de Patmos, chamada a Ilha das Cobras. Esses governantes são descritos como bestiais, porque estão abaixo do padrão humano de governo que Deus ordenou para eles. Por isso eles são chamados de bestas, porque são bestiais, são desumanos, estão abaixo do padrão humano, porque não tem sensibilidade, não tem temor de Deus, não tem amor ao próximo. Então a origem e a fonte de sua autoridade, o texto diz que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então Satanás especialmente está por trás da besta que emerge do mar. Ou seja, quem inspira esses governantes é o próprio o diabo, que ele veio para roubar, matar e destruir. E aqui nós podemos perceber que ele comunicou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É o diabo dando autoridade a esses governantes. E esse é o poder que nega o Deus verdadeiro e, consequentemente, perverte a intenção divina original para o Estado. O Estado tem que servir a população e não ser servida pela a população. O Estado tem que proteger a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, e não ser opositor a Deus e a sua palavra. E é por isso, meus irmãos, que o texto mostra aqui uma ferida numa de suas cabeças. O verso 3 fala assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Veja aqui o paralelo, né? Jesus morreu e ressuscitou. Aqui a besta recebeu um golpe mortal e ressuscitou. E essa ferida é o cumprimento de Gênesis 3,15: este ferirá a cabeça. É o Senhor Jesus pisando na cabeça da serpente. E essa ferida aconteceu na morte de Jesus e na ressurreição de Cristo. A cura temporária representa o fato de Deus permitir que o inimigo continue a usar os seus agentes no período de 3 anos e meio, 42 meses. Isso mostra que durante a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, nós teremos batalha espiritual contra o reino das trevas, mas num período que ele mesmo delimitou, que ele colocou esse período de 42 meses, que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. No entanto, alguns comentaristas identificam essa ferida mortal com o suicídio de Nero, no ano 68, e sua cura com o surgimento de
Domiciano como novo perseguidor da igreja. Contudo, essa ferida foi infligida por Cristo e não auto-infligida. Além disso, a morte de Nero não foi um golpe contra Roma. Pelo contrário, quando ele morreu, ele era inimigo de Roma e fugitivo de Roma. A besta torna-se objeto de adoração. Veja o que diz o verso seguinte, o texto vai dizer, aqueles que não têm o selo de Deus, tornam-se leais à besta. Toda a terra se maravilhou, seguindo o quê? A besta. E essa lealdade se expressa em adoração ao dragão. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Estão aqui ovacionando a besta por causa do seu poderio bélico, por causa da sua riqueza, por causa dos seus ministros, por causa dos seus agentes. O culto ao dragão é o mesmo culto à besta. A besta foi endeusada. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A besta é proclamada como Deus, porque só Deus é incomparavelmente poderoso. Então os governantes deste mundo, quando eles se sentam no trono, eles se sentam em deuses poderosos. Usurpam para si mesmo a autoridade que pertence a Deus. Acham que podem mandar e desmandar. Pense nos governos totalitários da presente época. Vamos pensar aqui em Maduro, Venezuela. Kim, lá da Coreia do Norte, que é ovacionado, que persegue os cristãos, que não permite igreja cristã em seu país. Daniel Ortega, perseguindo os cristãos na Nicarágua. Os aitolás, sinais de Alá, nos países islâmicos, com o Estado Islâmico, matando os cristãos, cortando a cabeça. E agora nós podemos perceber que aconteceu há pouco tempo atrás, na Turquia e na Síria, um grande terremoto que abalou essas duas nações. Nações que hoje perseguem o cristianismo, onde nós tínhamos as 7 igrejas da Ásia, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja também em Laodiceia, a igreja em Filadélfia, a igreja em Pérgamo, as 7 igrejas da Ásia. Mas essas igrejas foram destruídas, os cristãos foram perseguidos. Na Síria, onde tinha o Estado Islâmico, um grande terremoto que matou milhares de pessoas. Deus é este Deus que abala o céu, abala a terra, chamando o mundo ao arrependimento, porque só Ele é o governante sobre tudo e todos. Ninguém pode impedir um terremoto. Ninguém pode impedir, as leis que Deus estabeleceu no universo, como a lei da gravidade. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ninguém pode parar a terra de girar em torno de si mesma. Ninguém pode parar o mundo de girar em torno do sol. São leis que Deus estabeleceu na criação. Só Deus pode abalar o céu e a terra. De igual forma, meus irmãos, o mundo está ensaiando esta adoração aberta ao anticristo. O anticristo ainda não apareceu, mas o espírito do anticristo já está presente neste mundo. O que é o anticristo? O anticristo é aquele que se coloca em lugar de Cristo, querendo adoração, e contra Cristo, o Cristo verdadeiro, contra a igreja, contra o povo de Deus. Veja o que diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha o que diz o texto. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é a negação da fé. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Veja bem, não pode então adorar a Deus nas escolas, não pode ensinar os filhos, não pode dizer Deus abençoe na escola, o professor não pode fazer isso. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o espírito do anticristo já opera
neste mundo caído, até que ele se revele, até que ele se manifeste como filho da perdição. E a Bíblia diz que Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com o sopro da sua boca. Então a besta fará oposição aberta a Deus e à igreja. Veja o que diz os versículos seguintes aí: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. É como nos carnavais, né, fizeram até uma imagem lá de Satanás, né? Como no carnaval passado fizeram a imagem de Jesus, uma figura de Jesus, um homem representando Jesus, sendo arrastado pelo diabo no sambódromo, nas avenidas. Uma blasfêmia contra Cristo, ridicularizando a fé. Em outras palavras, meus irmãos, um governo anticristão vai usar todas as suas armas para ridicularizar o nome de Deus. Ele vai fazer chacota com o nome do Altíssimo. E aqui nós podemos perceber uma derrota aparente da igreja. O texto diz que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem sabe igrejas que vão fechar na Europa, no Brasil, cristãos perseguidos. A voz passiva que foi dado sugere que Deus, em sua providência, permite que a besta exerça autoridade sobre os santos. No entanto, os santos, de fato, são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas a igreja terá como se fosse um apagão, uma perseguição tão ferrenha contra a igreja que parece que ela vai desaparecer. Mas essa derrota é uma derrota aparente. Podem perder suas vidas aqui na terra em oposição aos poderes do anticristo, porém passarão a eternidade com Cristo. O anticristo pode perseguir a igreja, pode matar cristãos, mas nós iremos passar a nossa eternidade com Cristo, vivendo e reinando com Ele. Sobre os santos, João afirma que eles já venceram o diabo e seus agentes. É o texto que o pastor Rui pregou aqui semana passada. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Capítulo 11 diz que as duas testemunhas, lá do Apocalipse, elas ficaram atiradas na praça da cidade como mortas, perseguidas. Mas uma derrota aparente. Na verdade, aquele que vence é derrotado. E os que são derrotados por eles são finalmente designados como vencedores. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. De sorte que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vai chegar um tempo de uma perseguição tão ferrenha que parece que a igreja desapareceu da face da terra. Quem sabe igrejas, né, sendo perseguidas, Bíblias sendo queimadas, igrejas sendo fechadas. Então, a vitória de Satanás é aparente, momentânea, é por um período. A vitória da igreja é real e eterna em Cristo Jesus. Os crentes em Cristo podem perder suas vidas aqui na terra, em oposição aos poderes do anticristo, porém passarão a eternidade com Cristo, vivendo e reinando com Ele. Porque nada nos separará do amor de Deus. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. O governo do anticristo pode destruir seus corpos, mas não pode destruir suas almas. Além de receber permissão para lutar contra a igreja, a besta recebeu permissão pela soberania do propósito divino de exercer autoridade no mundo inteiro. Veja o que diz o versículo seguinte: deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O mundo se recusa a adorar o Cristo, mas se curvará diante do anticristo. Se a pessoa não quer o Cristo verdadeiro, eles vão adorar o anticristo. Se não quer servir o Cristo que morreu e ressuscitou no terceiro dia, vai adorar
os deuses falsos. E veja bem que o texto diz: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem não adorar o Cristo verdadeiro, vai adorar o anticristo, vai adorar a besta, e vai se prostrar diante dela, por imposição, vai ter que adorar, vai ter que prostrar diante da besta. E a adoração, meus irmãos, é justamente o que o diabo sempre quis. O diabo sempre quis a adoração. E ele disse ao próprio Cristo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. No entanto, meus irmãos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, jamais se dobrarão diante da besta. Se a besta fala assim: ó, você me adora, adora o Estado, adora os meus deuses, adora a imagem da besta, a igreja vai dizer: nós só adoramos a Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então vocês vão morrer, podemos morrer, mas nós não adoraremos os seus deuses, porque nós adoramos só ao Senhor. Assim, meus irmãos, como a justiça nunca pode defender-se com injustiças, o cristianismo não pode ser defendido também com a violência. O texto fala assim: se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos vão resistir, vão ficar presos, vão morrer por causa da fé, mas vão perseverar até o final. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Mas, se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Tem um Pedrinho, um matador aí, parece que matou mais de 70 pessoas, ele fala que ele tinha matado 100 pessoas, né? Morreu do jeito que ele matou muitas pessoas, morreu assassinado, né? Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada, porque onde está diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. A igreja vence as batalhas desta vida na oração, na pregação da palavra de Deus, e não amando a própria vida, mesmo em face da morte. Nós amamos a Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, defender o evangelho do amor de Deus, empregando a violência dos homens, é intolerável. O evangelho do amor jamais pode ser defendido com métodos violentos. Nós resistimos tudo pela fé, pela perseverança e pelo amor a Cristo. E ser cristão implica tomar a cruz. Jesus fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então o cristão conta com suas armas, e a arma do cristão é a perseverança e a fidelidade a Cristo e a sua palavra. Mas João viu também a segunda besta. Ele viu a besta que emerge do mar, o poder anticristão, poder político contra a igreja, o governo anticristão, mas ele também viu a besta que emerge da terra. Veja o que diz o verso 11: vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Então a segunda besta aqui é o falso profeta. Veja o que diz lá em Apocalipse 19, 20. O falso profeta vai ensinar a falsa religião, o falso cristianismo. Veja o que diz o texto, Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com seus sinais, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Então, esta segunda besta é também o falso profeta.
A segunda besta simboliza a mentira de Satanás com aparência de verdade. Ela simboliza a falsa religião, a falsa filosofia, em qualquer forma que essas aparecem ao longo de toda a história. Por isso, a Bíblia diz o seguinte, que Satanás se transforma em anjo de luz, para enganar. Então, as duas bestas, o governo anticristão e a religião anticristã, trabalham em perfeita cooperação. Guarde isso. A perseguição anticristã, o governo anticristão e a religião anticristã. Então, nos dias de João, o sacerdote era amigo do imperador. O sacerdote insuflava o povo a adorar o imperador. Os sacerdotes pagãos queriam imprimir na mente do povo: César é o Senhor. Mas a igreja pregava: Cristo é o Senhor, Cristo é o Rei, Cristo deve ser adorado. E eles obrigavam o povo a adorar o imperador, ludibriavam o povo com falsos milagres, condenavam à morte aqueles que não o adoravam. Tendo este conhecimento do contexto do texto, nós podemos traçar as características da falsa religião. Veja bem, que ela tem aparência de verdade, mas a essência é mentirosa. Veja o que diz o verso 11: parecendo cordeiro, mas falava como dragão. É igual o Denorex, parece, mas não é. Então parece, mas não é. Tem roupa do cristianismo, mas o corpo é do diabo. Hoje eu recebi na porta lá as testemunhas de Jeová, né? Aí eu perguntei para eles: você crê que Jesus é Deus? Não creio não, Jesus é só homem. Eu falei assim: olha, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Vocês estão negando? Aí eu li para ele, 1 de João 5,20, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então vocês estão pregando um Cristo que não é de acordo com a Bíblia, porque o Cristo da Bíblia, ele é Deus homem, ele é 100% Deus, e 100% homem em uma só pessoa, para sempre. Então nós podemos perceber, assim é o romanismo, que ensina que Jesus é o Salvador, mas a sua mãe é mediadora. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Maria não pode rogar por nós pecadores. O único que pode rogar por nós pecadores é Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Assim é o Espiritismo, meus irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo leva as pessoas a invocar os mortos, leva as pessoas, né, a negar a ressurreição, dizendo que não tem ressurreição, tem reencarnação. Assim é o budismo. Assim é o islamismo, que diz Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Mas Maomé não está na Bíblia. Maomé não é um profeta bíblico. Maomé é um falso profeta. Maomé não aponta para Cristo. Cristo é o profeta dos profetas. E Jesus tem 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Como rei, ele reina. Como sacerdote, ele intercede por nós e morreu a nossa morte da cruz do Calvário. Como profeta, ele revela a vontade de Deus para nós. Assim são os arianos, as testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Jesus. Parecem, mas não são a verdadeira religião. Outra característica, meus irmãos, exige adoração visível de coisas ou pessoas. Veja o que diz o verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então exige adoração do governante. Coloca uma estátua. Lembra da estátua lá de Saddam Hussein, né, que jogaram no chão? Ele era adorado. Lembra de Nabucodonosor também, que fizeram a estátua de 30 metros de altura, para que ele fosse adorado? E Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a imagem de Nabucodonosor. Foram até lançados na fornalha acesa, e estavam dispostos a morrer por causa da fé, mas eles foram lançados dentro da fornalha acesa, e o que apareceu dentro daquela fornalha? O quarto homem, semelhante ao Filho dos Deuses, Jesus.
E eles não queimaram os cabelos da cabeça, nem os cabelos do braço, e nenhum pelo do seu corpo, porque Deus estava ali com eles, presente na fornalha acesa. Era Cristo ali na fornalha acesa, protegendo Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí nós podemos perceber que nós não podemos adorar outros deuses. A Bíblia diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Nós não podemos fazer aqui nesse templo uma imagem de Deus e chamá-la de Deus, porque Deus é espírito. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Há um só Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem nega a Trindade, meus irmãos, não é salvo, porque Deus se revela assim, e nós aceitamos a Trindade pela fé. Foi assim que Deus se revelou. A Trindade não está contra a razão, está além da razão. Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador, Deus Espírito Santo Consolador. Mas vejam bem, meus irmãos, a terceira característica aqui da falsa religião é que faz sinais enganosos para ludibriar os incautos. O texto diz assim, verso 13 e 14: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então o povo era enganado com falsos milagres, assim como é hoje. Eles fazem uma imagem, simula um milagre e diz que aquela imagem fez um milagre. É o choro das santas, né? Lembra daquela santa que chorava? Aí foram examinar a santa, tinha alguém lá com a bombinha fazendo a santa chorar, apertava assim a bombinha, né? A imagem do santo saindo de uma igreja para outra vizinha, eu disse, o dia que eu pegar esse santo, eu quebrar ele nunca mais vai mudar, porque isso é mentira. A Bíblia diz que os ídolos têm pés e não andam. Você já viu a imagem andar? Tem olhos e não vê, tem mãos no apalpa, e som nenhum sai da garganta. É a mãe de Ná tendo as suas visões espíritas. É a superstição da numerologia. Lembra daquela cantora Sandra Sá? Agora é Sandra de Sá, por causa da numerologia, né? Para trazer bons, né, fluidos. É o Chico Xavier com a sua psicografia. Isso tudo são superstições que não levam a nada, espiritismo, obra de Satanás. E aqueles que pregam um evangelho diluído e adulterado, quebra de maldição de crentes. Ou o crente está debaixo da bênção, está debaixo da maldição. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É a água benta, é a água do Rio Jordão, como se a água do Rio Jordão fosse mais importante do que a nossa água aqui. É o óleo ungido, é a toalha suada do apóstolo, é tocar no manto vermelho. Isso tudo é sincretismo religioso, isso é superstição. Nós não temos outro evangelho. E mesmo se descesse aqui um anjo do céu trazendo outro evangelho, seja anátema. Nós temos o evangelho de Jesus, e nós adoramos a Deus em espírito. Nós não precisamos de nenhum sincretismo religioso. Nós cremos em Cristo, que Ele morreu por nós na cruz, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. Mas a quarta característica da falsa religião é que persegue aqueles que não obedecem suas ideias religiosas. Veja o que diz aí o versículo 15 a 17. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz
que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem um entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, aqueles que não seguiam o imperador, ele perdia o quê? Perdia o emprego, não podia comprar, não podia vender. Os bens eram confiscados, não podiam vender nem comprar para a sua sobrevivência. É por isso que os cristãos, às vezes, mudavam de país, mudavam de cidade, por causa da perseguição. A missão da besta era fazer cumprir o culto ao imperador, dizendo: César é o Senhor. E a igreja dizia: Cristo é o Senhor. E não era um sinal visível exterior, mas nós podemos ver aqui que esses, os seguidores da besta eram marcados na mão e na fronte, né? Estenda a sua mão assim, ó. Coloca a sua mão assim. Mãos fala o quê? De atitudes, né? Fala daquilo que você faz. E a marca na fronte, coloca aqui. Mente, aquilo que você pensa. Então esta marca não é uma marca física, simboliza a mente, a vida intelectual, a filosofia de uma pessoa, porque aquilo que a pessoa pensa é aquilo que ela é. Você vai na faculdade, a pessoa defende lá umas ideologias de gênero, por exemplo, você fala: não é crente não, porque quando Deus fez homem e mulher, e quando nasce o menino, a gente sabe o que é o menino. Nasce a menina, sabe o que é a menina. Deus fez assim. Então, se a pessoa está na faculdade e abraça uma outra ideologia, a gente sabe, isso não é crente não. Por quê? Aquilo que a pessoa pensa é aquilo que ela é. Mas vamos pensar o seguinte, que até a pessoa é só crente, de boca para fora ela fala, mas ela pula o carnaval, vive na prostituição, né? Tem um comportamento errado, cola o tempo todo na escola, dá um mau testemunho. Você vai olhar, a atitude dela não condiz com o cristianismo, porque aquilo que a gente pensa tem que afetar o nosso comportamento. A nossa cosmovisão, né, afeta o nosso comportamento. Então, mão direita aqui indica seus feitos, sua atividade, sua ocupação, aquilo que você faz. Isso significa que aqueles que pensam contra e fazem algo contra a igreja, esse tem a marca da besta, porque ele pensa contra Cristo e faz coisas que desagradam a Cristo, porque quando Cristo entra na nossa vida, ele muda a nossa vida. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, estão vendo de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o texto diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Nós temos a marca de Cristo em nós, e esta marca não é visível, porque nós temos a mente de Cristo, nós temos um coração transformado, porque Ele arrancou o nosso coração de pedra e colocou em nós um coração de carne. E em Cristo nós somos homens transformados, transformados pela graça de Deus, transformados pelo amor de Cristo. Não é o homem trans que se sente, que se sente mulher, né? Ele é homem, mas trans se sente mulher. Não, nós somos transformados pela graça de Deus. É isso que nós somos. Então, isso significa, meus queridos irmãos, que esta marca aqui não é uma marca física. Não é como se fosse marcando o boi, né? Como se fosse deixando uma marca física. Não, é uma marca, né, que a pessoa mostra com as suas atitudes e mostra com aquilo que ela pensa. Então, quem tem Cristo vai pensar de acordo com o Evangelho, e quem tem Cristo vai andar, né, como Cristo andou. A Bíblia diz que nós devemos andar
como Cristo andou, a Bíblia diz, assim como recebeste Cristo como Senhor, assim andai nele. Nele enraizados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Agora veja bem, quem não aceitava a ideologia do Estado naquele tempo era perseguido, para não comprar e não vender. Quantas pessoas às vezes são mandadas embora, né? Porque o patrão mandou mentir, ele não mentiu. Porque não, eu não posso, né, falar que você não está aqui, não, porque você está. E vai fazer diferença. Quantas pessoas foram mandadas embora porque não aceitou a propina, não aceitou a corrupção, porque ele pensa, né, em honrar a Deus acima de tudo. Ele obedece o seu patrão, mas desde que a ordem do seu patrão não fira a ordem de Cristo. As interpretações, meus irmãos, com respeito ao número 666, são infinitas, viu? Tem muitas interpretações. Na antiguidade, as letras do alfabeto eram usadas como números tanto no grego quanto no hebraico. E por essa razão, alguns estudiosos têm procurado desvendar o mistério deste número e nome. Por exemplo, vamos pegar o Nero. Nero foi o imperador romano. E aqui, se nós colocarmos suas equivalências numéricas, nós obteremos o seguinte resultado. Presta na tela aí. N50, E6, R500, O60 e N, o total de 666. Então, alguns pegavam agora, não, então Nero é o anticristo. O doutor Kepler nos dá um exemplo que se fez durante a Segunda Guerra Mundial com o número em questão. Se A igual a 100, B 101, C 102, D 103 e assim sucessivamente, poderemos chegar ao seguinte resultado. Aí pegaram o Hitler, pegaram as iniciais do Hitler, fizeram um acróstico. Hitler, H 107, I 108, T 119, L 111, E 104, R 117. E a soma dá 666. No entanto, com algum esforço é possível encaixar praticamente qualquer nome nesse número 666. O número 666 é o número do fracasso. Não é para ser visto assim, a gente descobriu o número, pegar a letra do seu nome para descobrir se você é o anticristo, ou se alguém é o anticristo, se um governante é o anticristo. O número 666 é o número do fracasso. Em Apocalipse, o número 7 é o número da perfeição. E 6 é o número do homem, do incompleto, do imperfeito. 6 nunca será 7. 6 não chegará à perfeição. 6 significa errar o alvo ou fracassar. 7 significa perfeição ou completude. O número da besta é o quê? 666. Isso significa o quê? Fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Nunca vai chegar à perfeição. Ou seja, nós podemos perceber que o número da besta, mesmo que ela tente, né, chegar à perfeição, ela será derrotada, né? O diabo, mesmo que tente a igreja e o seu povo, será derrotado. Só em Cristo nós temos completude, nós temos perfeição. Só em Cristo nós chegamos na linha de chegada. Só em Cristo nós temos a bênção da salvação. Só em Cristo nós temos perdão. E só em Cristo nós vencemos todo o mal de Satanás. Só em Cristo nós temos nova vida. Porque o número da besta é o número do homem, do fracasso, do fracasso, do fracasso. Mas em Cristo nós temos a redenção. Concluindo, meus irmãos, a primeira besta representa o poder perseguidor de Satanás operando nas nações deste mundo e seus governantes ao longo de toda a história. Sempre nós teremos na história alguns governantes que vão se levantar contra a fé cristã.
Já é a operação do mistério da iniquidade neste mundo, até a chegada do anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. O espírito do anticristo já opera neste mundo. E ele quer se colocar em lugar de Cristo e contra Cristo, contra a sua palavra, contra a sua igreja. A segunda besta simboliza a falsa religião e a falsa filosofia em qualquer forma que estas apareçam ao longo de toda a dispensação. Sempre nós teremos heresias que vão aparecer na história da igreja, mas nós temos o fundamento verdadeiro, o Evangelho, a doutrina dos apóstolos, ensinada por Cristo. Então, cuidado com a falsa religião. Parece cordeiro, mas fala como dragão. Nós devemos ter discernimento, devemos ter conhecimento, e devemos saber, né, que temos neste mundo caído a falsa religião, a religião anticristã, a religião que depõe contra o Evangelho de Cristo. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como nós viveremos? Perseverando na fé em Cristo Jesus. Perseverando na fé em Cristo, mesmo em face da perseguição, mesmo em face da morte, mesmo em face da oposição, mesmo em face de governos anticristãos, mesmo em face, né, de prisão, mesmo em face também de perdermos bens, perdermos nossa vida, perseverar e não desistir. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós devemos perseverar, porque aquele que tem Cristo, de fato e verdade, vai perseverar. É aquilo que nós podemos dizer, é a perseverança do Senhor nos santos. O Senhor não desiste da sua igreja, e Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Devemos insistir, persistir e jamais desistir, mesmo em face das tribulações dessa vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Discernindo entre a verdadeira e a falsa adoração. Um profeta verdadeiro leva as pessoas a adorar a Deus, leva as pessoas a Cristo, mas o falso profeta leva as pessoas a adorar o diabo, adorar o Estado. Devemos permanecer firmes naquilo que aprendemos. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós aprendemos. Algumas pessoas, às vezes, até com 17 anos, estão na adolescência, na igreja, vão para a faculdade e negam a fé, abraçam a teoria da evolução, dizendo que tudo surgiu por acaso, nega a fé, nega Deus, começa a abraçar essas ideologias. A pessoa vai como mulher, aí quer virar homem, vai como homem, quer virar mulher, abraçando o movimento, né, LGBTQIA+. Nós devemos defender a família, Alguns defendem o feminismo, né, depõe contra a família, contra a monogamia, contra o casamento, contra a criação de filhos. Nós devemos permanecer firmes naquilo que aprendemos, uma vez que os falsos profetas vão se infiltrar nas igrejas para desviá-lo do verdadeiro ensino de Cristo. Falsos profetas que se infiltram nas igrejas defendendo outras ideologias, como o Caifás, que nega todo o Antigo Testamento, como René Kivitz, que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, mas a nossa vida que tem que ser atualizada pela palavra de Deus, a nossa vida tem que ser santificada pela palavra de Deus, e devemos saber que Jesus orou pela igreja dizendo: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Nós devemos ter discernimento, devemos discernir entre a falsa religião e a verdadeira religião, discernir entre a verdadeira e a falsa adoração, e devemos ficar firmes no Evangelho de Jesus, perseverando até o final. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos visite com a sua graça e com o seu amor. Vamos orar ao